Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal A Priscila Explica. Então hoje a gente vai continuar com aquela série de aulas desvendando o processo penal e a gente vai trazer um dos temas mais importantes do processo penal. Hoje a gente vai falar sobre prisão. Na prisão a gente vai ter que entender qual que é o conceito, quais as situações em que cabe a prisão, como que o Estado deve agir, quais os tipos de prisão existentes e quais as normas que embasam, que justificam a prisão de alguém, tá? Então hoje a gente vai entrar num assunto muito extenso e eu vou pedir muita atenção de vocês, porque o assunto é importante. Então vamos começar com aula. Então, pessoal, vamos começar com a aula e, como foi dito, é um dos temas mais importantes do processo penal. Mas primeiro a gente tem que entender o que é prisão, né? Prisão é a privação da liberdade em que impede o direito de ir e vir por meio do quê? Existe um recolhimento ao cárcere. Então, a prisão é tirar a liberdade de alguém por causa de uma decisão da justiça ou por estar cometendo algo errado como um crime. Gente, a gente tem que enfatizar que a prisão é a exceção, com base aonde? Lá no artigo 5º da Constituição, que fala o seguinte: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Então deve haver o quê? Uma motivação para essa prisão. E quais são os princípios constitucionais relacionados à prisão? Nós temos vários, mas os principais assim que a gente pode apontar é o princípio da liberdade, que é a regra, o presunção da inocência, ninguém vai ser tratado como culpado sem que haja o trânsito e julgado de uma sentença. O princípio da liberdade de locomoção, o que é locomoção? É ir, vir e permanecer também. Está amparado pelo direito da locomoção. Os compromissos com direitos humanos, entre outros vários princípios. Agora, a gente tem que entender o que fala a fundamentação legal da prisão. Ela está lá no artigo 283 do Código de Processo Penal, que fala: a prisão ela vai acontecer se for em flagrante delito, tá? Por determinação judicial ou após uma condenação penal. Então esses são os principais fatores que a gente tem que entender sobre a prisão. A prisão ela é a restrição do direito de locomoção do indivíduo em que ele é recolhido ao cárcere. Até aí, ok. Só que existe toda uma história, todo um contexto jurídico por trás dessa prisão. E gravar que a prisão é a exceção, é o último caso do nosso direito. Então, vamos entender agora e conhecer cada espécie de prisão existente no nosso direito processual. Quando a gente fala de prisão, a gente tem que entender que existem vários tipos, modalidades distintas, Então, a gente precisa identificar qual o título da prisão que está sendo realizada, para compreender melhor o processo penal. Então, a gente vai começar falando sobre a prisão pena. E o próprio nome já explica, É aquela que acontece após a condenação com trânsito e julgado, ou seja, o processo terminou e o réu foi condenado e essa prisão foi a pena aplicada. Essa é uma das prisões mais simples de serem compreendidas, É só gravar assim, prisão pena, existe uma pena já foi sentenciado. A próxima modalidade é a prisão cautelar. Prisão cautelar, gente, é uma prisão provisória. É aquela que acontece antes da condenação final e é usada como medida de proteção e garantia durante uma investigação ou processo criminal. Vamos pensar assim. Imagina que alguém comete um crime grave. A polícia está investigando e o processo ainda vai acontecer. Mas se o suspeito ele continuar solto, ele pode fugir, atrapalhar as investigações, ameaçar testemunhas ou até cometer outro crime, Então, para evitar isso, o juiz ele pode autorizar que ele fique preso por precaução, não como punição, mas para garantir que tudo corra bem até o final do julgamento. Então, existem 3 tipos de prisões cautelares: a temporária, a prisão preventiva e a prisão em flagrante. Então vamos lá, vamos entender cada uma dessas prisões cautelares. Primeiro é a prisão temporária. Só é usada em casos específicos e assim, por poucos dias, como nas investigações de crimes graves, Qual que é o prazo da prisão temporária?
É um prazo curto, gente. São 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias, né? É uma coisa que tem caráter imediato, a prisão temporária, né? É para aquilo. E também assim, vamos pensar o seguinte, foi decretada a prisão temporária, 5 dias, prorrogáveis por mais 5, aquele indivíduo ficou preso 10 dias e ainda existe a necessidade dessa prisão. Então, o que a gente vai fazer nessa situação? Nessa situação, a gente vai entrar em outro tipo de prisão cautelar. A gente vai fazer o quê? Converter essa prisão temporária, que ela é curtíssima, ela é imediatista, né? Na prisão preventiva, tá? E a gente vai entender agora o que é essa prisão. Então, gente, ó, prisão preventiva, ela tá lá no artigo 311, vai até o 316 do Código de Processo Penal, e ela é usada quando o juiz vê risco concreto do suspeito atrapalhar o processo ou continuar cometendo crimes, né? Para essa prisão não existe limite, mas a cada 90 dias o juiz tem que reavaliar essa prisão. Ô Priscila, você quer me dizer que eu posso manter esse cara preventivamente preso infinitamente? Na teoria, gente, ele pode ficar preso até que efetivamente seja dada a sentença a ele, né? Então eu posso segurar por todo o processo, fundamentadamente, né, esse indivíduo em prisão preventiva. Existe também a prisão em flagrante, que praticamente é a prisão que acontece quando a pessoa é pega no momento que está cometendo o crime, né? Lembrando que essa prisão, ela só vai durar até a apresentação do preso em juízo, que deve acontecer em 24 horas. Depois eu posso converter essa prisão, mas flagrante é só 24 horas. Entrando em outras prisões, vamos falar da prisão militar, que é a prisão aplicada aos militares das Forças Armadas e aos policiais militares. Isso porque eles têm normas próprias, né? Além da prisão militar, existe a prisão disciplinar, que não é aplicada em caso de crime, mas como punição administrativa, né? Por quebrar regras internas de hierarquia e da disciplina, né? Outra prisão, prisão civil. A prisão civil, gente, é uma prisão permitida por lei, mas que não tem ligação com crime. Ela serve para forçar alguém a cumprir uma obrigação muito importante. No Brasil, só existe um caso de prisão civil, que é a famosa situação do devedor de pensão alimentícia, né? Existia na nossa norma a previsão da prisão do depositário infiel, mas com a Convenção de Haia, uma convenção internacional em que o Brasil se comprometeu a seguir aqueles preceitos, ela tirou da nossa normativa a prisão civil do infiel depositário e aplicou apenas a do devedor de pensão alimentícia, né? Então essa é a única prisão civil, então é prisão que não acontece na situação de crime. Né? Não houve um crime, ele está devendo o dinheiro da pensão alimentícia. Então, gente, ó, só voltando aqui, quais as prisões que a gente conseguiu identificar até agora? A gente viu a prisão pena, né? Que é a prisão oriunda de uma sentença, então ele foi condenado a uma pena e essa pena é a prisão. Até aí é fácil, né? Depois a gente viu as prisões cautelares, que são aquelas prisões que têm um caráter provisório. É alguma coisa que está motivando o juiz a prender aquele indivíduo. Ele pode prejudicar as investigações ou o processo, ele apresenta um grande risco de fuga, ele pode influenciar testemunhas. Então, cautelarmente, vamos deixar esse indivíduo preso, né? Lembrando que é um caso extremo, tem que ser muito bem motivado para existir essa prisão cautelar. E quais são as 3 formas de prisão cautelar no direito brasileiro? A prisão temporária, que é aquela curtinha, tem 5 dias que pode ser prorrogável por mais 5. A prisão preventiva, que ela não tem limite, né? Mas a cada 90 dias o juiz vai renovar essa prisão. E a prisão em flagrante, todo mundo já sabe, o indivíduo acabou de cometer o crime, eu prendo ele lá, né? E aí ele tem que ser apresentado em juízo, né? Essa prisão ela vai durar no máximo 24 horas e o juiz, ele pode, durante essa audiência, né? Pode converter a prisão em prisão preventiva, pode soltar ele, né? Existem outras hipóteses que a gente vai conversar aqui que o juiz, ele pode ter ao receber um preso em flagrante, né? A gente viu a prisão militar, né, que é específica dos membros das Forças Armadas e dos policiais militares, porque eles possuem suas peculiaridades, né? E a única prisão civil
permitida no Brasil é a prisão do devedor de pensão alimentícia. Vamos agora, gente, falar especificamente sobre uma prisão que merece mais atenção, né? A gente vai falar sobre a prisão em flagrante. A prisão em flagrante é uma das formas mais comuns de prisão no dia a dia policial ou de qualquer um do povo, né? Qualquer um pode prender alguém, né? Por isso é fundamental entender bem, tanto para quem atua na segurança, quanto para quem quer saber mais do direito, né? Diferente das outras prisões que a gente viu, a prisão em flagrante, ela acontece na hora do crime, sem precisar de uma ordem judicial. E isso gera muita dúvida e exige muito cuidado para não cometer uma ilegalidade. Ela tem um caráter pré-cautelar, é uma prisão imediata, né, e administrativa. Né? Como a prisão em flagrante é muito comum na prática, ela é cheia de detalhes e tem consequências jurídicas importantes. Né? Então vamos dar uma atenção especial para esse tema agora. Como funciona na prática? O indivíduo é preso por uma autoridade policial ou por qualquer um do povo e é elaborado o auto de prisão, que é uma comunicação ao juiz dessa prisão. Esse preso, ele deve ser apresentado em juízo em até 24 horas após sua prisão e o juiz, por sua vez, ele pode tomar uma das seguintes medidas. Primeiro, ele pode relaxar essa prisão. Ele relaxa a prisão em flagrante quando ele constata alguma ilegalidade. Então, se ele verificou, essa prisão não foi feita de forma adequada, ele vai relaxar essa prisão. Essa é a primeira medida que o juiz pode tomar ao receber uma notícia de uma prisão em flagrante. Segunda hipótese do juiz, gente, ele pode converter essa prisão em flagrante numa prisão preventiva. Para ele fazer isso, ele tem que justificar em uma dessas hipóteses. Ou é pela garantia da ordem pública, ou conveniência da instituição criminal, ou para garantir a aplicação da lei. Então ele vai ter que colocar uma dessas possibilidades para manter esse indivíduo preso. Terceira hipótese, conceder a liberdade provisória. Em que hipótese, gente? Quando o preso não oferece risco à investigação, não representa perigo à sociedade, não tem histórico de fuga. Então, preenchendo esses requisitos, o juiz deve conceder a liberdade. Ele não tem a hipótese de falar assim, olha, melhor deixar ele guardado. Não, se ele preenche esses requisitos, ele vai ter que colocar esse indivíduo em liberdade. Lembrando, no Brasil a liberdade é a regra, prisão é a exceção. Quarta hipótese é aplicar medidas cautelares diversas. São regras que o juiz pode aplicar no lugar da prisão para garantir que esse acusado ele responda o processo em liberdade, mas sem atrapalhar o processo, não colocar outras pessoas em risco. Um exemplo, exigir que ele compareça periodicamente em juízo, proibir o acesso a determinados lugares ou pessoas, né? Uso de tornozeleira eletrônica para monitorar ele. Então, essas medidas, essas 4 possibilidades do juiz são chamados controles de legalidade. Então, esses controles de legalidade, relaxamento de prisão quando houver ilegalidade, aplicar prisão preventiva, né, nos casos em que a gente apontou aqueles 3 casos, liberdade provisória se ele preencher os requisitos, ou aplicar as medidas cautelares diversas da prisão. Essas são as hipóteses quando o juiz está diante de uma prisão em flagrante. Então, pessoal, as últimas considerações sobre prisão em flagrante, a gente tem que falar sobre as restrições da prisão em flagrante. Quem não pode ser preso em flagrante? Então, em hipótese alguma, vai ser preso em flagrante o presidente da República, ele não vai ser preso. Os diplomatas estrangeiros que estão de serviço no Brasil representando seus países, isso foi acertado na Convenção de Viena. O menor de 18 anos, que na verdade ele será apreendido, mas nunca preso. Quem socorre a vítima num crime de trânsito também não vai ser preso. E quem se apresenta espontaneamente logo após cometer um crime. Então, esses indivíduos não vão ser presos no caso de flagrante. E existem também algumas restrições legais. Os parlamentares, que são deputados e senadores, juízes, membros do Ministério Público, né, os promotores, eles só podem ser presos em flagrante nos casos de crimes inafiançáveis. Quais são os crimes inafiançáveis? Tráfico, tortura, terrorismo, racismo, crimes hediondos, que são aqueles crimes
de maior impacto social, latrocínio, extorsão mediante sequestro, estupro, e no caso de ações de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Então, nessas hipóteses, esses indivíduos não vão ser presos mesmo que estejam cometendo algum crime. Então, não vão ser presos em flagrante, tá? Gente, então hoje a gente conseguiu pontuar e identificar o que é prisão, para que ela serve, qual o seu conceito e as peculiaridades, quais as modalidades de prisão. A gente viu lá, ó, prisão pena, prisão cautelar, as prisões militares, prisão civil, que a gente tem no nosso direito, uma única hipótese, lembra lá? Do devedor de pensão alimentícia, né? A gente viu isso. Entramos mais a fundo na prisão em flagrante de delito, né? Vimos quais são as medidas que o juiz vai adotar quando ele está diante de uma prisão em flagrante, né? E acabamos de ver aqui quais são os indivíduos que não vão ser presos em flagrante, tá, gente? Então, obrigada a todos, tá bom? Para quem ainda não está inscrito no canal, se inscreve, tá? Curte, compartilha o vídeo para ajudar a impulsionar o canal e conseguir, né, levar o conhecimento do direito de uma forma simples, objetiva, tá bom? Para mais pessoas, para pessoas que têm interesse em conhecer, tá? E não vão ficar dependendo daquela linguagem técnica, cheia do tal do juridiquês, né? Vai ser uma forma simples. Então, gente, ó, continue aqui que semana que vem tem mais conteúdo jurídico de uma forma simples, tá bom? Pra gente ter aquele conhecimento básico e essencial daquilo que é fundamental do processo penal, tá bom? Então, gente, muito obrigado. Até semana que vem, fico com Deus. Tchau!